Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos, que fazem com que eu tenha oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje eu tenho o prazer de conversar com o Dr. Alan Turano, ele que é advogado especialista em Direito Empresarial e professor convidado da FGV. Olá, Alan, como vai você? Tudo bem? Tudo bem, Carla. Tudo ótimo, graças a Deus. Felicidade em estar aqui com vocês, participando desse programa. Já queria agradecer o convite desde já. Eu que agradeço você de disponibilizar seu tempo para compartilhar informações com a gente. A gente vai falar de Lei Geral de Proteção de Dados. Eu estou gravando da minha casa. Você está gravando de onde? Na minha casa também, no meu conforto aqui da minha sala, tudo certo. Legal, maravilha. Vamos começar pelo básico. O que é a Lei Geral de Proteção de Dados? Vamos lá. Essa Lei Geral de Proteção de Dados, a gente costuma ver aí nas notícias a sopa de letrinhas, né? LGPD. O que significa isso, né? A gente tem como fundamento de todo o nosso direito brasileiro a Constituição Federal. Ela é um documento super importante que tem todas as garantias para os cidadãos e para os indivíduos e tem uma série de direitos fundamentais. Dentre esses direitos, a gente tem a privacidade, a liberdade de expressão. Só que a nossa Constituição... O jornalista adora a liberdade de expressão. Pois é, essa daí é fundamental para a gente conviver num país democrático, né? Sim. E a nossa Constituição, ela é essencialmente programática, sabe? Ela diz como as coisas devem ser, em alguns pontos ela não diz, no caso concreto, como deve ser aplicado. Então, a gente depende de leis para regulamentar justamente esses ideais previstos na Constituição. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela é mais uma lei que veio trazer, assim, para os casos concretos, para o nosso dia a dia, como a gente deve proteger essas liberdades fundamentais. Então, a função da Lei Geral de Proteção de Dados é proteger nós, indivíduos, né, de carne e osso, as pessoas, com relação à nossa intimidade, à nossa privacidade, à nossa liberdade. Então, para a gente entender um pouquinho melhor a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz uma série de definições. Tá? Eu queria falar de 3, rapidamente, sobre elas, que são as principais para a gente compreender. A primeira definição que a lei traz é justamente a questão do dado pessoal. O que é dado pessoal? A lei define de uma forma muito simples. Dado pessoal é qualquer informação que você atribui a uma pessoa identificada ou identificável. Então, uma informação relacionada a gente. O que isso quer dizer? Meu nome. Com o meu nome completo, você consegue saber quem eu sou. Sim. Com o meu CPF sozinho, se eu te der só um número, você não consegue saber quem a pessoa é. Mas se você utilizar aquele CPF em uma base de dados, você consegue puxar uma série de outras informações. Então, dado pessoal é isso. E aí vai, às vezes o RG, jornalista sabe. Exatamente. Tem até alguns estudos interessantes feitos por algumas entidades de pesquisa que falam que com 3 compras nossas, ou seja, simplesmente você pegar uma fatura de cartão de crédito, identificar 3 compras, você já consegue atribuir especificamente para uma pessoa. O padrão de comportamento, os dados relacionados a um padrão de comportamento são capazes de identificar exatamente quem é uma pessoa. Então, assim, a questão dos dados pessoais, ele se tornou ao longo do tempo um ativo, um bem muito valioso, né? Tem preço ter os nossos dados. Até por isso que é engraçado a gente vê no dia a dia, às vezes alguns empreendedores pedem para a gente, olha, você quer me dar um CPF para fazer um cadastro? E a gente dá para ganhar algum desconto, por exemplo, e a gente fornece esse tipo de dado de uma forma muito ingênua, como se a gente estivesse ganhando alguma coisa. Não é isso que a gente está fazendo. Exatamente. A gente acha que está dando alguma coisa de graça, mas não, na realidade, o que a gente está fazendo naquela situação é trocando algo valioso nosso, eventualmente por algum desconto. E aí a ideia da Lei Geral de Proteção de Dados é justamente regular isso, colocar algumas balizas, colocar algumas barreiras, dizer o que é lícito e o que não é. Então, assim, para a gente conseguir compreender bem, o foco da Lei Geral de Proteção de Dados somos nós, são os indivíduos. Ela está centrada na pessoa humana. Isso quer dizer que é uma lei contra a empresa? De forma nenhuma. Ela só quer garantir o principal, a transparência. Um dos fundamentos até da Lei Geral de Proteção de Dados é o que a gente chama de autodeterminação informativa. O que é isso? É o direito que eu, indivíduo, tenho de saber o que é feito com os meus dados, quem tem acesso a esses meus dados e de influir e de decidir e falar o seguinte, não, vamos lá, vamos parar com isso.
Então, eu diria que a palavra-chave da LGPD, nessa sopa de letrinhas, seria a transparência. E aí, um segundo conceito importante é, se de um lado eu tenho um dado pessoal, quem é o dono desse dado pessoal? A lei se refere como titular. Então, titular somos nós, pessoas físicas, pessoas naturais. Isso quer dizer que a lei ela não está preocupada em proteger os dados das empresas. Ela protege os dados dos indivíduos. Quer dizer que os dados das empresas não têm proteção? Não, eles têm. Vão ser protegidos pelo sigilo comercial, sigilo industrial, mas isso daí está no segundo plano. Não é o que a LGPD se preocupa, né? O que ela cuida. Certo. E aí, só para fechar, um terceiro conceito que é super importante para a gente entender, que é uma expressão que eu vou acabar falando aqui bastante da nossa conversa, é que com dado a gente pode fazer muita coisa. Eu posso armazenar no meu servidor, no meu computador, ou mesmo em alguma planilha física. Eu posso compartilhar esse dado com outra pessoa. Eu posso só alterar aquele dado. Eu posso colocar ele em conjunto com outros dados. Para simplificar, todas essas atividades que eu posso fazer com dado, vender esse dado, a lei se refere como tratamento. Então, quando a gente estiver conversando aqui, sempre que eu disser, os dados vão ser tratados, é para a gente pensar que é tudo. Qualquer atividade que eu possa fazer com dado, desde simplesmente manter ele armazenado até transferir ele para o exterior, a gente vai chamar de tratamento. Então, o que a LGPD se preocupa é justamente regular como vai ser feito de maneira correta, transparente, legal, a atividade de tratamento de dados pessoais. Eu diria para você que a LGPD é essa, e a finalidade dela principalmente é essa. Quando a gente fala em dados, talvez o telespectador ainda fique pensando assim, é que a gente está muito acostumado com dados. Aí você fala dados, estamos falando de números, de compra, não sei o quê. A grande questão, quando a gente fala de privacidade, tem a ver com transformar esses dados em informação. E aí a utilização dessa informação é que a gente vai falar ao longo do programa um pouquinho. Agora, o que muda no dia a dia de todo cidadão e trabalhador com a implementação dessa lei? Eu diria para você que o que muda, assim, na largada é a questão da transparência. Tá? Existe uma certa desinformação, que a gente vê muitas vezes em uma mídia não especializada ou em algum comentário mais raso, de que essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela exige o consentimento, ela exige o aceite para tudo. Isso não é verdade. Tá? A lei ela tem pelo menos 10 bases legais, que são situações que ela autoriza o tratamento de dados pessoais. Isso não significa dizer que para fazer qualquer coisa eu preciso agora de um formulário com uma assinatura de alguém dizendo, olha, eu estou permitindo isso. Não, porque tem algumas situações que elas são necessárias até para a economia, para a sociedade continuar rodando. Tem algumas obrigações que são obrigações legais. Então, eu contrato, por exemplo, um empregador, um empregado, eu tenho algumas informações que eu tenho que dividir com o Ministério do Trabalho. Eu vendo algum produto ou serviço, eu tenho algumas informações que eu preciso dividir com a Receita Federal. Então, assim, a lógica é entender, para o cumprimento de uma obrigação legal ou regulatória, o tratamento de dados continua sendo lícito. Mas o que é importante é no limite do cumprimento daquela obrigação legal. A ideia da lei é limitar tudo que é desnecessário. Um paralelo que é interessante para a gente entender isso, quantas vezes, era muito comum isso no passado, hoje ainda é, você vai num médico, num dentista, num profissional, aí você tem aquele formulário padrão que você tem que preencher ali de cadastro. Tem várias informações que você vai preenchendo que você fica se perguntando, caramba, para que eu estou falando isso? Qual é a utilidade, né? E aí, quando a gente pensa até na questão da intimidade de um cidadão, ou mesmo de um trabalhador, eu preciso, eventualmente, dizer qual é a minha orientação sexual, por exemplo? Qual é a correlação disso para eu tomar um serviço? Qual é a correlação disso para eu ser contratado? Se a gente for pensar dentro de um programa de ação afirmativa, né, de um programa que eu estou ali querendo promover uma diversidade dentro de uma empresa, esse tipo de pergunta pode ter sentido para aquela vaga, mas para uma vaga em geral, não. Então, assim, é a exposição da intimidade de uma maneira desnecessária. A ideia da lei é justamente ela restringir o tratamento desses dados das pessoas para aquilo que é necessário. E a partir do momento que ele se torna desnecessário, você limitar aquele tratamento, você parar, eventualmente até excluir esses dados. A ideia é justamente essa, que você não fique deixando um rastro por todos os lugares que você passa, por todas as empresas em que você trabalhou. Então, eu diria para você que a primeira coisa que muda na Lei Geral de Proteção de Dados é a transparência e a obrigação que todas as entidades vão ter agora de se autoconhecer.
de saber quais são as informações que elas coletam, por que elas coletam e se tem necessidade delas continuarem coletando. Então, o que Muito muda na largada do interessante isso que trabalhador você é falou. isso. Ele passa a estar empoderado e a lei vai dar uma série de direitos também para eles, que a gente pode conversar um pouquinho na sequência. Você sabe, Alan, que uma das discussões que a gente teve aqui ao longo do tempo no programa Trabalhador em Foco era de alguns formulários de empresa para contratação perguntarem se mulheres tinham desejo de ter filhos em algum momento. Essa provavelmente já pode ser um exemplo para a gente dar de informação que pode vir a ser inadequada. Porque quando a gente Com pensa certeza. nisso, a gente está falando de licença maternidade, a gente está falando de ampliação de dias possíveis para essa mulher faltar porque tem que levar o filho no médico e tal, não sei o quê, e tem toda a legislação envolvida com isso e tal, não sei o quê. Estou correta nessa minha lembrança? Está correto, é exatamente isso. Você está completamente correto nesse ponto. A ideia da LGPD é justamente esse dado tem pertinência. E não pode ser uma pertinência do ponto de vista assim, egoísta do empregador, no sentido de, eu quero saber se essa pessoa tem interesse, porque caramba, eu vou ter que pagar licença maternidade em algum momento, vai ser um custo maior para mim, eu tenho que substituir. Não, não pode ser assim. A ideia não é essa. Agora, quando você tem para um cumprimento de alguma obrigação legal, porque ou o Ministério do Trabalho te exige, ou algum órgão público te exige, aí tudo bem você pedir essa informação. A ideia é justamente você estar atrelado. Menor de 14 anos, porque tem o salário, o salário família. Aí sim. Exatamente. O endereço, por exemplo, de onde a pessoa mora, por quê? Porque eventualmente eu tenho que pagar o vale transporte. E a depender qual é a distância dela, vai ser uma condução ou outra. Então, são informações que têm de fato relevância para você estar perguntando, né? Eu acho que o grande mantra por trás é por que eu preciso disso? Perfeito. Afinal de contas, então, a gente está falando que o motivo da privacidade e proteção de dados serem tão importantes e discutidos é essa questão do limiar da transparência e o que de fato me pertence enquanto cidadão? Exato, a ideia é justamente essa, o cidadão estar no centro da lei, a ideia é essa, ele é o bem protegido no final do dia, é o cidadão. Quer dizer que essa é uma lei que é um bicho-papão para as empresas? Não, a ideia não é essa, a ideia é simplesmente a gente organizar, colocar de uma forma que seja transparente, que seja clara e seja adequada para todo mundo. A ideia da lei não é, por exemplo, a gente escuta às vezes em algumas notícias, é uma lei que vai quebrar a inovação, que vai engessar os processos, que vai tornar tudo mais difícil. Não, a ideia é, na realidade, a gente promover uma mudança até cultural. O Brasil não está inventando isso, tá? Não é uma jabuticaba brasileira, pelo contrário, a gente está até num ponto de vista atrasado. Tá? A nossa lei ela foi criada em 2018, após um amplo debate no Congresso, mas se a gente for pegar outros países nossos, vizinhos mesmo, como a Argentina e o Uruguai, eles já tinham uma lei de proteção de dados muito tempo antes. A própria Europa mesmo, os países da comunidade europeia, já tinham antes um regulamento que veio a ser atualizado em 2016. Eles já possuíam uma lei para isso. Quer dizer que proteção de dados antes de 2018, que foi a data em que a LGPD foi criada, não existia no Brasil? Não, não é isso. Existia. Existia na Constituição, como mencionei com vocês. Só que era muito aberto. Então, dependia sempre de você aplicar num caso concreto, de você mover uma ação judicial, por exemplo, e você ter que ter uma interpretação daquilo. A lei não, a lei agora ela já tem uma aplicação, ela também tem um conteúdo bastante programático, que depende de regulamentação. Tem alguns pontos que ainda estão em aberto. Mas a lei já mudou muito, porque ela já deixa assim, com mais clareza muita coisa que tem que acontecer. E aí está tudo pautado nessa questão da transparência. Maravilha. Quem está sujeito à lei? São apenas as empresas? Que tipos de empresas? Legal. Essa pergunta é ótima, porque enquanto eu digo aqui que quem está se beneficiando da lei são os indivíduos, quem tem que respeitar a lei não são só as empresas, são os indivíduos também. Então, se eu sou um profissional, por exemplo, autônomo, que tem a minha atividade sozinha, não estou ali registrado como um empresário, efetivamente, não importa, eu continuo responsável pelas mesmas obrigações da lei. Tá? E aí, um outro comentário que às vezes confunde, a gente tem essa ideia de dado, a gente pensa muito que dado é alguma coisa assim relacionada à informática. Né? Então, daria a ideia de que a lei de proteção de dados se aplicaria apenas às empresas que têm alguma atividade online. Uma loja de um e-commerce que vende um produto na internet, ou qualquer outra coisa que tem um site, não é isso. A LGPD, ela se aplica tanto para quem está no ambiente fora da internet, offline, então eu vou falar de uma academia de musculação, um consultório médico, qualquer outra atividade física
ou digital. É claro que nas atividades digitais, a utilização dos dados ela acaba sendo mais frequente, com um fluxo maior, acaba tendo uma relevância maior. Por isso que muitas vezes a gente dá destaque. Mas, a bem da verdade, todas as empresas precisam se adequar à LGPD. Não existe hoje nenhum tipo de exceção por porte da empresa, por número de funcionários, por, não sei, fluxo de dados tratados, se a gente for analisar isso por alguma métrica, não tem essa isenção. O que a gente tem, claro, na lei dizendo que, olha, não precisa observar a LGPD, são para algumas atividades específicas como a atividade jornalística, a atividade artística e a atividade acadêmica. Isso quer dizer que esses agentes econômicos podem tratar dados de qualquer forma? Não, não é isso. Eles continuam observando a Constituição. Só que todas essas regrinhas específicas da LGPD, na atividade estritamente ligada ao fim jornalístico, ao fim acadêmico e ao fim artístico, não precisa observar a lei. Então, deixa eu tentar colocar isso até de uma forma mais clara. Eu sou uma empresa jornalística, por exemplo. Eu tenho minha contratação de funcionários. A contratação de funcionário é uma atividade jornalística? Não é, é uma atividade trabalhista. Agora, quando eu quero fazer uma matéria, por exemplo, sobre um atleta de futebol, e aí eu investigo toda a carreira dele, investigo onde ele morou antes, quantos gols ele fez, quantos irmãos ele tem, e tento de alguma forma passar um conteúdo para isso. Esse tratamento de dados, essa análise, essa varredura que eu estou fazendo sobre a carreira pro fim jornalístico, isso é protegido, isso está fora do alcance da LGPD. Já regras da LGPD não se aplicam. Questões de ordem bem pessoal e bem complexa. Por exemplo, em 1997, o fulaninho foi pego no doping. O que, em via de regra, é ruim para a carreira, é difícil de falar, mas que faz parte de um conjunto de informações jornalisticamente importante. Exatamente. A ideia é justamente essa. Você está ali passando a informação. O que tem pertinência para a atividade jornalística importa. E a gente pode pensar na atividade artística também. Eu quero fazer um filme sobre uma grande personalidade que hoje já é falecida, por exemplo. Eu preciso estudar a vida daquela pessoa. Então, eu vou estudar alguma biografia dela. Para poder fazer essa representação artística, eu vou ter esse tratamento de dados. Mas isso, novamente, a lei entende a importância. Até por isso que eu falo, né? A liberdade intimidade junto com a liberdade de expressão. São os dois valores da lei. Então, no caso concreto, a gente vai avaliar, olha, o que tem que prevalecer. Para a gente não prejudicar a atividade artística, por exemplo, ou a atividade acadêmica, acaba prevalecendo essa questão da informação. Então, essas regras da lei não se aplicam, assim também como a gente pensa em questões de soberania nacional. Então, para fazer alguma investigação ou repressão penal, para o Estado poder investigar alguém no cometimento de um crime, também não vai se aplicar a LGPD. A gente até espera que no futuro haja uma lei específica, mas essas regras da LGPD, sobre as quais a gente está tratando agora, não vão se aplicar para esses casos. Muito legal. A lei foi criada em agosto de 2018, como você já disse nesse nosso bate-papo, mas só está entrando em vigor mais ou menos agora. Havia ainda uma tentativa da presidência, por meio de uma medida provisória, de postergar ainda mais a entrada em vigor, o que só ocorreria lá em maio de 2021. No entanto, essa proposta que que parecia, né, que seria aceita pelo Congresso Nacional, acabou sendo rejeitada no Senado. Por que, na sua opinião, a entrada em vigor foi tão problemática, com tanta reviravolta, com tanta questão? Afinal de contas, por que as pessoas não queriam que a lei entrasse de fato e de verdade em vigor? Legal, legal. Quando uma lei ela é aprovada, os legisladores, né, o nosso Congresso Nacional, ele pode definir quando que essa lei entra em vigor. Se vai ser imediatamente, no dia seguinte à data da sua publicação, ou se vai ter um tempo para isso. Como essa é uma lei que ela muda... Para se acostumarem, para se organizarem, para se adequarem, aí normalmente dá um prazo para isso. Exatamente. A ideia é justamente, como essa é uma lei que muda muito o nosso padrão cultural, né, a forma como as empresas se organizam, o legislador entendeu o seguinte, olha, vamos dar um prazo para as empresas poderem se adequar. E, além disso, esse prazo também era fundamental, porque na lei foi criada uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É outra sopa de letrinha, a ANPD. A ANPD é um órgão que tem funções importantes para justamente essas lacunas que eu falei da lei, tem alguns campos da lei tão imprecisos, é a LGPD, a ANPD, essa autoridade, quem vai preencher. E ela também é um órgão fiscalizador. É ela que vai avaliar se as empresas estão cumprindo as regras ou não. Então, para ter tempo de estruturar essa entidade, o legislador entendeu que precisaria de um tempo para a lei entrar em vigor. O que aconteceu?
né? Não O aconteceu tempo foi nada. passando, o tempo foi passando. Essa autoridade, ela existe hoje do ponto de vista jurídico, tem lá a regrinha dela, como ela vai funcionar, mas não tem ninguém nomeado para ela ainda, não tem ninguém trabalhando para ela ainda, nenhum servidor foi destinado, os diretores não foram. Então, na prática, ela não está em funcionamento. Então, o que acontece? A gente tem uma lei hoje, mas não tem o órgão que vai ajudar na aplicação da lei e o órgão que vai fiscalizá-la. Então, à medida que o tempo foi passando e o prazo para entrar em vigor foi se aproximando, começou um debate muito forte na sociedade, tá? Várias associações, vários representantes, sejam de empresas, de comércio, de alguns setores econômicos específicos, começaram a falar o seguinte: não, a gente não pode, não tá, o Brasil não está preparado para a lei entrar em vigor. E do outro lado, tinham pessoas muito ligadas à questão da proteção dos direitos humanos e da proteção dos indivíduos, falando: não, a gente já está atrasado. O mundo já tem legislação há bastante tempo, a gente precisa correr. Então ficou esse embate. E aí foi assim, digno de novela mesmo, digno de melhores filmes. Se acordava num dia, o acordo político vai entrar em vigor hoje. Aí entrava no outro dia, não, a gente vai fazer aqui um ajuste, vamos dar mais um tempo, até em função da pandemia. As atividades todas ficaram, de alguma forma, ou paralisadas, ou tiveram algum impacto em função disso, então a gente precisa de um pouquinho mais de tempo para poder se organizar. E aí, aos 48 do segundo tempo, um acordo político que estava sendo assim, costurado pelo Congresso Nacional, pelos deputados, pelos senadores, chegou no Senado e o Senado decidiu: a gente não vai ter essa prorrogação. Então, o que aconteceu? A lei entrou em vigor nesse mês, tá? Coisa da semana passada. Setembro. E aí o que aconteceu? A única coisa que se mudou é que as multas administrativas, que são essas multas que vão ser aplicadas em caso de violação por essa autoridade que ainda não está em funcionamento, isso ficou para o ano que vem. Isso está em agosto do ano que vem. Porém, todas as obrigações da lei já existem hoje. Inclusive, se alguém se sentir lesado, já tem direito de ir ao judiciário, por exemplo, de ir na justiça fazer um processo e cobrar pelo seu direito. Então, a gente tem uma lei em vigor, obrigações já acontecendo. A única coisa que ficou um pouquinho para depois é essa atuação do órgão fiscalizador, muito porque também ele não está em funcionamento, né? Então, ficaria algo assim um pouquinho ilógico também. Certo. Me dá um exemplo prático, por gentileza, de uma forma que eu me sentisse lesada, de fato e de verdade, e que a lei pudesse me proteger. Legal. Imagina o seguinte, que você está navegando na internet e aí você vê um anúncio falando o seguinte: você quer agora impulsionar suas atividades? Eu vou te vender aqui uma lista com uma série de informações de profissionais que sejam, por exemplo, empregadas domésticas. Eu vou ter ali para você poder fazer uma publicidade direcionada para elas, para você poder contratá-las. Aí te oferece um pacote com dados de 5.000 pessoas ali. Uhum. A primeira coisa que você se pergunta é: de onde vieram esses dados? Como é que essa pessoa conseguiu esses dados? Por que esses dados estão ali? Imagina que o seu nome está ali dentro. Caramba, eu não fiquei sabendo disso, eu não soube que esse banco de dados foi formado, eu não estou concordando que as minhas informações sejam vendidas. O que eu posso estar falando aqui pode parecer um pouquinho surreal, mas os dados eles são vendidos sim, para atividades até de marketing. Isso é muito comum de acontecer. Quer dizer que o marketing acabou no Brasil? Não pode? Não, não é isso. Mas é justamente a questão da transparência. Então, uma outra coisa que pode acontecer também, tá? Um direito bem prático que a gente tem na nossa legislação. Um direito que vai dar até bastante coisa para a gente falar, é o chamado direito da portabilidade. É o direito que eu tenho de pegar os meus dados que estão em um lugar e migrar esses dados para um outro lugar. O que eu quero dizer com isso, tá? Imagina que você é um paciente que faz um tratamento cardiológico, tá? E você mora em Petrópolis e você está fazendo todo aquele tratamento cardiológico e você recebeu uma proposta de emprego para se mudar agora para o Sergipe. E você quer continuar aquele tratamento cardiológico, porque, cara, tem um histórico, tem vários anos ali de acompanhamento, exames que você fez, resultado desses exames. Um dos direitos que a lei dá é o direito de portabilidade. É pegar aquelas informações que aquele consultório médico tem, ou aquele hospital tem, e migrar para um outro consultório, para um outro hospital da região onde você está indo. Então, assim, o legal da lei é que ela, de fato, nos empodera. Da mesma forma que eu posso ter o direito de falar o seguinte: olha, para de tratar os meus dados, exclui os meus dados, apaga, você não tem fundamento legal para isso, ela também dá uma utilidade prática de falar o seguinte: olha, você não vai ficar refém na mão de um determinado empreendedor, de um determinado agente econômico. Você consegue manter aqueles dados úteis para você.
Então, esse é um direito bem legal que está previsto na lei. Sim. A lei ela é bem focada na questão do indivíduo e ela melhora a nossa vida no dia a dia, sem dúvida nenhuma. Maravilha. A gente já estourou o tempo do programa. Queria, antes de qualquer coisa, te agradecer e queria que você me deixasse alguns contatos para mais informações. A gente no programa sabe que advogado não pode passar telefone, mas a gente também sabe que pode passar e-mail ou então plataformas digitais de Instagram e afim, onde o nosso telespectador possa te mandar algum tipo de dúvida. Legal, bacana. Eu acho assim, a gente tem bastante informação na sociedade da informação, é muito difícil a gente filtrar o que é de qualidade ou não. Então, assim, de uma maneira bem genérica, eu recomendaria que se buscassem associações que de fato tivessem alguma relevância acadêmica. Então, eu posso falar, por exemplo, uma associação chamada Data Privacy Brasil, que ela está bem preocupada com a forma, como é feito essa questão da implementação da LGPD. Uma outra associação interessante de se acompanhar é o ITS, Instituto de Tecnologia e Sociedade, também, que é uma associação que produz bastante conteúdo de qualidade sobre Lei Geral de Proteção de Dados. E é aquilo, sempre que, se for possível você ter o contato de um profissional para te assessorar nesse projeto, nesse passo a passo de adequação, é sempre interessante. Então, deixa aqui os meus contatos. Vocês conseguem me achar na internet, meu nome é Alan Turano, conseguem me achar em plataforma, por exemplo, do LinkedIn, né, que é a nossa plataforma de conteúdo profissional. Você joga lá Alan com 2 L's Turano, você vai achar meu nome. E meu e-mail, que também está aberto para quem quiser mandar algum contato, é turano.adv@outlook.com. Maravilha. Alan, muitíssimo agradecida mais uma vez por despender tempo de compartilhar informações com a gente. Tenho certeza, de fato, de verdade, que vai ser muito importante para quem assistiu o programa com a devida atenção. Obrigada de verdade, foi um grande prazer. Foi um prazer. Obrigado a todos, a produção, por toda a receptividade e por ter esse papel importante da gente disseminar informação com qualidade para os trabalhadores e para os cidadãos. Obrigado. Obrigada a você de casa que ficou com a gente nesse bate-papo. A gente volta em breve com um novo programa, sempre tentando levar para você de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. Um abraço grande e até lá. Tchau, tchau.